Olá, pessoal, a paz de Jesus, que o amor de Deus esteja sempre no teu coraçãozinho. Hoje vamos proclamar o Evangelho de João 15:16, onde Jesus diz: Coloquei vocês no mundo a fim de que vocês durem muito tempo e coloquem fruto de amor e de misericórdia e durem muito tempo no mundo. Então, Jesus aqui está falando para que nós vivamos muito tempo. Quem diz que Jesus quer que nós morra, que nós dure pouco? Ele quer que nós dure muito, ele quer que nós vivamos muito. Claro que muitas pessoas vivem pouco, é consequência, é, sabemos o que pode ser que nós não sabemos o que. O que pode ter levado as pessoas a falecer muito jovem. Mas precisamos analisar, de repente tem coisa aí que nós não entendemos, né? Nós não entendemos o porquê daquilo que aconteceu. Mas aqui na Bíblia está, João 15:16, ele fala que depois nós no mundo, para nós viver muito tempo mesmo. Então, eu quero agradecer a Deus e quero dar um testemunho para vocês. Faz muitos dias que eu estava doente, eu vou falar estava, porque quando a gente melhora um pouco, a gente já tem que falar que sarou. Claro que a gente não vai facilitar, não vai fazer coisa errada, não vai já querer trabalhar, fazer coisa que não dá. Que daí já é facilitação, já é coisa assim que Deus não gosta, né? Vocês estão vendo, eu tô fazendo esse vídeo aqui na cama, ainda tô me cuidando. Eu estive fazendo uma série de exames, graças a Deus, hoje começou a melhorar. Faz dias e muitos dias que eu estava doente, muitos dias. E hoje começou a melhorar, bem mesmo depois do almoço. E eu agradeço a Deus por eu já estar melhor, poder fazer os vídeos, que nem isso eu não podia fazer. Nem o vídeo de Deus, como eu falo, que aqui o canal é de Deus, eu não podia fazer. Então, mas eu tenho certeza que Deus quer que a gente viva, não quer que morra, a não ser que chegasse a hora, né? Porque na hora de Deus tudo acontece. Tudo quanto é coisas boas acontece na hora de Deus. Às vezes a morte também não é uma coisa ruim, se for na hora de Deus também. Mas se não for na hora de Deus, nós não íamos antecipar nada. Nada é bom antecipado, e nem a morte. Vamos dizer assim, uma criança quando nasce, é prematuro, né? Ela tem vamos dizer assim, uma saúde muito complicada, ou então é muito frágil. A criança não está maduro ainda, né? Para viver. Não está maduro. 8 meses, 7 meses. Já aconteceu casos, muitos, né? De 6 meses. E sobreviveu. Muita gente nasce prematuro. E os prematuros são muito difíceis da gente cuidar. Então, a mãe sofre, o pai sofre e é difícil. A família toda sofre com uma criança prematuro. E também, vocês já pensaram, já pararam para pensar, a morte prematura, como é difícil, né? Quando falece uma pessoa que é hora de ir, parece que as pessoas aceitam, né? Parece que as pessoas estão prontas, não que aceite, não que fique alegre, ou não. Ninguém aceita a morte. A morte, desde que o mundo é mundo, que Deus fez o mundo, logo já vem a morte, né? Por causa dos pecados. Porque se não tivesse o pecado de Adão e Eva, não tinha morte. Não sei o que era o plano de Deus, mas a morte não era. E não é o plano de Deus. Mas começou a morte, começou a morrer pessoas
depois do pecado de Adão e Eva. Mas Deus não queria. Isso não é o plano de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso entrou a morte no mundo. Entrou tudo quanto é coisa ruim no mundo. E vocês sabem o pecado de Adão e Eva qual que é, né? O pecado da carne, o pecado do sexo, né? Não que o sexo seja pecado, mas não é pecado com a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. Nós entendemos, né? Nós somos adultos bem já para nós entender, né? Então, nós precisamos entender esse lado aí, que tudo começou, esse pecado veio para estragar a vida, trouxe a morte. Claro que hoje Jesus abençoou, Deus abençoou a vida sexual com a pessoa certa, na hora certa, tudo do jeito certo. Mas o povo banalizaram desde o início do mundo o sexo. Já começando por Adão e Eva, que começou fazendo a vontade do Satanás, do diabo. Não fez a vontade de Deus. Depois se tiram com vergonha. Não é assim que acontece com as pessoas quando fazem sexo com pessoa errada? Ou com a pessoa que não é certa? Claro, né? As pessoas se sentem envergonhados. Passa aquele momento, as pessoas... Poxa, mas isso me deu vergonha. E eu conversando um dia com o padre falou, viu, eu não posso falar, contar de pecado de ninguém. Mas assim, eu vou falar uma coisa, no geralzão. O pecado do adultério, da sexualidade, da castidade, melhor falando, é um pecado que é muito, muito, muito encoberto. Aparece que é encoberto, mas todo mundo sabe, Deus é o primeiro a saber. Mas as pessoas tentam encobrir até na hora da confissão. Eles sofrem para contar esse pecado e muitos não contam esse pecado, não confessam esse pecado na hora da confissão e daí na hora da morte, se tiver tempo, confessa, senão vai com o pecado para o inferno. Que a gente sabe que o pecado não confessado não é pecado perdoado. Nós precisamos confessar. Precisamos contar os nossos pecados. Mas ainda tem uma coisa mais importante. Nós precisamos não fazer esse tipo de pecado. Esse é o tipo de pecado que nós podemos evitar e devemos. Agora, muita gente pode dizer, mas e a doença? Será que veio por causa do pecado? Também. Também. De repente, toda a ação tem uma reação. O que me deu agora esses dias? Problema intestinal, problema no estômago. A gente não se alimenta direito. É um pecado, às vezes, que não é só da gente, mas vamos dizer que seja da gente também. É um pecado da sociedade aí, que também, né, não chutando tudo para a sociedade, a gente tem uma grande parte, né? Mas vamos dizer assim, os químicos. A gente não tem como se alimentar de coisas sem químico. A gente come, se alimenta de coisa com conservante, coisa com veneno. Veneno nas roças, na agricultura. Nós não se alimentamos de coisa saudável, só alimentos orgânicos. Porque nesse ar que nós estamos respirando tem veneno. Então, um pouco é social e um pouco é culpa da gente, né? Acho que um pouco é culpa da gente também. Então, cada ação é uma reação. Então, quer dizer que muitas pessoas morrem de doença por conta dela mesma, que facilitou, abusou, e por conta da sociedade. Que a sociedade pensa só em dinheiro, em ganhar dinheiro, e não pensa na vida das pessoas.
E não tem mais jeito, né? Vamos falar que agora é só Deus na causa. E tudo que você planta, você tem que passar veneno e tal, etc. Não tem mais, não dá mais nada se não for passado veneno. A não ser esses que moram lá no cantinho, que pode implantar alguma coisa que tenha um pouco de mato, né? Então, o desmatamento e tanta coisa que não dá para a gente falar muito, senão eu vou alongar muito o vídeo. Mas a doença vem por causa das comidas erradas, alimentação errado e também da vida conturbada, dos pensamentos e da preocupação, do nervosismo, etc, né? Então, francamente, eu ainda estou consternada com o que me aconteceu. Eu quase morri de novo. O médico tinha suspeitado de câncer e eu ainda tenho biópsia que está sendo feita, 3 biópsias, e agora fazer mais uma colonoscopia para ver o que está acontecendo. Mas na endoscopia já sei o que deu. Mas tem biópsia da endoscopia que eu não peguei ainda. Mas se Deus quiser, não vai dar coisa errada, não. Vai dar sim essas coisinhas corriqueiras. Que deu na endoscopia lá, uma coisinha corriqueira, outra, que com remédio a gente já sara. Mas se Deus quiser, não vai ter coisas mais graves, não. E se tiver, tem Deus aí que me ajuda e ajuda todos nós. E nós não vamos parar, a não ser que Deus diga, pare, chega, né? Mas vamos falar do Evangelho, que hoje eu quis dar esse testemunho. Eu quero agradecer a Deus e agradecer vocês que rezaram por mim, que oraram por mim, que muita gente sabia, muita gente não sabia. Mas eu te louvo e te agradeço, Pai, e muito obrigado vocês aí que rezaram por mim. Muito obrigada, Deus ajude. Deus abençoe vocês. Glórias a ti, meu Deus, porque voltei a fazer os vídeos de novo. Então, e deu bem certinho de eu começar hoje, vocês viram? E não foi nada preparado. Eu fui ver o Evangelho do dia, dizia assim, que Deus criou nós para nós viver muito tempo, para nós durar muitos anos e para nós dar bons frutos aqui nessa terra. Então nós precisamos, para nós dar bom fruto, nós precisamos que alguém nos ajude também a regar-nos, né? Nós precisamos ser regados de amor, de paz, de esperança. E para isso nós temos nossa família, temos nossos amigos, temos Deus, temos pessoas muito boas que estão por aí, né? Que regam nós com a tamanha amizade que a gente tem. Beijo no coração de todos vocês que rezaram por mim. A paz de Jesus. Um beijo para vocês, meus amigos. A paz de Jesus. E é uma enorme alegria, gratidão de eu contar para vocês que eu estou melhor, que eu estou bem. Meus queridos familiares, para vocês, para os amigos, para todos vocês inscritos e vocês que não estão inscritos, eu dou essa boa notícia. E peço para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário e vamos que vamos, vamos junto. Evangelizar é preciso e nós precisamos estar junto com Deus, de mãos dadas, porque imagina, com Deus já é difícil, imagina sem Deus. E nós estamos perdidos nesse mundão, né? Sem Deus ninguém é nada. A paz de Jesus, até amanhã, fique com Deus. Tchau, tchau.